Paz do Senhor, meu querido irmão, você que é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, é um prazer estar mais uma vez com você, tendo esses momentos para compartilharmos um pouco mais da palavra e dos ensinos que o Senhor nos deixou através da palavra de Deus. Eu gostaria de começar essa aula parabenizando a você que deixou um tempinho do seu dia para ouvir, para assistir esse vídeo. Eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida. Já estamos chegando à nossa 10ª aula, estudando sobre lideranças na Bíblia. E nós já aprendemos ao longo de todo esse trimestre a importância que tem um líder. Como é importante ter um líder estabelecido, chamado e vocacionado pelo Senhor para estar à frente de uma obra. E nesse trimestre nós podemos ver como a liderança é fundamental no processo da igreja. E nós começamos essa aula fazendo uma reflexão. Você tem valorizado o seu líder? Talvez você é líder aí na sua congregação de um departamento, ou você é pastor. Você tem valorizado a sua liderança? Como que você tem olhado para o seu líder? Como que você tem valorizado a sua liderança? O líder é aquele que se dispõe, é aquele que coloca o seu rosto à tapa. O líder é aquele que está à frente conduzindo uma obra e com certeza não é fácil liderar. Então nós louvamos a Deus pelas lideranças que Ele levantou, que Ele chamou e que Ele capacitou para fazer a diferença nesse tempo. E se você é líder, eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida, porque Deus está te usando e você tem deixado a brecha para que Deus possa te usar cada vez mais. Como nós já mencionamos aqui, já estamos na 10ª aula desse trimestre, e nessa aula nós vamos estudar sobre uma liderança chamada para restaurar. Ao longo dessas 10 aulas, nós tivemos a oportunidade de falar sobre vários homens e mulheres que se destacaram, que foram chamados por Deus para essa obra de liderança. E nessa lição, nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel teve um chamado muito singular. O profeta Ezequiel teve um chamado único, e o chamado que Ezequiel teve foi um chamado para restaurar. Ele foi líder em um tempo onde o povo estava passando por uma dificuldade extrema. E nesses minutos que nós temos, eu gostaria de compartilhar com você, então, sobre esse tema. Uma liderança chamada para restaurar. Nosso texto principal está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, que vai nos dizer: "E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo." Ezequiel, capítulo 37 e verso 10. O resumo da nossa lição vai dizer: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. Eu achei muito interessante que o comentarista dessa lição vai focar nessa palavra, líderes que estejam comprometidos. Em um tempo onde as pessoas têm deixado a obra do Senhor em segundo plano, eu louvo a Deus porque ainda existem homens e mulheres que estão comprometidos em fazer a obra do Senhor com êxito, fazer a obra do Senhor com excelência. Então, é assim, dessa forma, Deus continua usando, levantando líderes que são comprometidos com a sua obra para a restauração do seu povo. Como o tema dessa aula é sobre restauração, sobre uma liderança que restaura, nós não podemos deixar de comentar então sobre o personagem principal dessa lição, que é o profeta Ezequiel. A Bíblia vai nos apresentar Ezequiel como um homem que rompeu no seu tempo. A Bíblia vai nos mostrar Ezequiel como um homem que estava sendo escolhido pelo Senhor para uma tarefa extremamente difícil. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel veio de uma família rica, de uma família aristocrata. Ele veio de uma família, de uma linhagem sacerdotal. Seu pai, seu avô e seu bisavô eram sacerdotes em Jerusalém. Então o seu destino já estava traçado. Imagine comigo, um homem que nasceu num contexto onde toda a sua família desempenhava um ofício sacerdotal. Logo, ele também seria um sacerdote. E Ezequiel é preparado até a sua tenridade para ser um sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva cativo milhares de jovens, homens e mulheres, para a terra de Babilônia. E Ezequiel é um desses homens, é um desses jovens, que é retirado da sua terra, da sua parentela, e é levado para a Babilônia para ser cativo. Então pense comigo esse contexto de dificuldade. Ezequiel foi arrancado da sua pátria, estava longe dos seus pais, longe do sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequiel, mesmo estando longe de casa, ele não estava longe de Deus.
Deus estava com ele. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel é chamado para pregar. Ezequiel é chamado pelo Senhor nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade que o povo estava passando, de escravidão. O Senhor o chama para pregar. E a mensagem que o Senhor tem para Israel, a mensagem que o Senhor tem através de Ezequiel, é uma mensagem de restauração. É uma mensagem de transformação. É uma mensagem de esperança para aquele povo que estava sofrendo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua casa a leitura da nossa introdução, que vai dizer: nessa lição estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração do seu povo. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecerem quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade de buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para essa geração. Então nós vamos aprender ao longo dessa lição, desses tópicos divididos, que assim como o povo de Israel precisava de uma restauração, a nossa geração também precisa de uma restauração. E você, nós, Igreja do Senhor, fomos escolhidos para ter uma voz profética, para ter uma palavra de restauração para esse tempo. Então, toda essa lição é baseada na visão que Ezequiel teve sobre um vale de ossos secos. A Bíblia vai dizer que Ezequiel é levado em uma visão a contemplar um vale com muitos ossos, sequíssimos, sem vida, ossos que estavam separados. E a Bíblia vai nos dizer que Deus faz com que esses ossos se unam novamente ao seu corpo e que tenham vida. Aqueles ossos que estavam separados agora se unem novamente e voltam a viver. Essa visão que Ezequiel tem, quando nós analisamos o texto na sua exegese fiel, nós vamos entender que essa é uma dinâmica com Israel. Assim como Deus restaurou a vida àqueles ossos sequíssimos, Deus tinha uma restauração. Deus queria trazer vida de novo para o povo de Israel. E nós vamos ver que o povo estava no cativeiro, o povo estava como aqueles ossos sequíssimos, morto espiritualmente, morto politicamente. O povo estava passando por um momento de dificuldade, mas a promessa de Deus era de uma restauração. A promessa de Deus era que Deus restauraria, traria vida novamente aquilo que estava fora do alcance. E nós vamos ver que essa promessa de restauração, essa profecia também vai ser concretizada muitos anos à frente. Em 1948, quando nós analisamos a história, nós vamos ver que foi votado e Israel voltou a ser uma nação. Aquele povo que vivia espalhado, em 1948, teve o direito de retornar a ser reconhecido como uma nação. E isso é muito importante quando nós olhamos a profecia se cumprindo, porque aí nós vamos entender que a Bíblia realmente é verídica. É olhando passagens como essa, olhando mensagens e profecias como essa se cumprindo, é que nós comprovamos a veracidade da Bíblia. A Bíblia é um livro real. A Bíblia não foi escrita como um livro de histórias fictícias, mas a Bíblia está contando histórias reais, profecias que já se cumpriram e profecias que ainda se cumprirão ao decorrer dos anos. E nós temos essa convicção de fé. Então, a Bíblia e essa lição vai tratar no ponto 1 sobre essa visão do vale de ossos secos. E no ponto 3 desse primeiro tópico, essa visão deixada por Ezequiel vai nos deixar algumas lições sobre liderança. A visão do vale de ossos secos nos deixa algumas lições que nós precisamos aplicar para a nossa vida, para a nossa liderança. E a primeira lição que nós vamos observar aqui é que Deus pode resolver os mais graves problemas. Talvez você esteja liderando um departamento ou qualquer atividade na sua igreja e você se depara com uma dificuldade grande, você pensa, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade de resolver. Mas através dessa lição, através desse texto de Ezequiel, nós vamos observar que mesmo o povo estando passando por uma dificuldade extrema, o Senhor tinha poder de restaurar, mesmo no cenário mais inusitado, mesmo no cenário mais difícil, Deus tinha o poder de restaurar aquilo que estava completamente
perdido. Então, Deus tem o problema de resolver os grandes problemas da nossa vida, os grandes percalços que assolam a nossa liderança. Deus tem esse poder. A segunda lição que nós extraímos sobre esse texto, sobre liderança, é que a confiança no homem, a confiança que temos no homem pode nos levar a uma decepção. Ezequiel, nós vamos olhar no capítulo 37, quando Deus pergunta a Ezequiel, esses ossos sequíssimos podem voltar a viver? Ezequiel vai dizer, ó Senhor, tu sabes, tu tens esse poder. Quando nós confiamos no homem, nós podemos nos decepcionar. Quando nós confiamos no homem, nós podemos falhar, porque o homem é falho. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país, um momento de polarização política. Você vai olhar pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas defendendo um homem como o salvador da pátria. Mas nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o decorrer da história que o homem pode falhar. E quando nós colocamos toda a nossa confiança em um homem, nós nos decepcionamos. Mas nós podemos glorificar ao Senhor, porque mesmo quando os homens falham, o Senhor não perde o controle da situação. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, porque Ele é 100% confiável. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança. E a terceira lição que nós aprendemos sobre essa liderança, sobre esse texto de Ezequiel capítulo 37, é que a Bíblia vai nos dizer que esses ossos estavam sequíssimos. A Bíblia vai dizer que os ossos estavam separados, os ossos estavam sem vida, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus une de novo aquilo que estava separado. Esses ossos que estavam dispersos, espalhados, agora são unidos novamente. A liderança tem esse papel. Você que é um líder chamado para restaurar tem que entender isso. Talvez as pessoas que estão sobre a sua liderança estejam divididas, estejam com pensamento dividido, um para lá e um para cá, um com um pensamento e outro com outro, mas você, líder, tem o dever de harmonizar. Você tem o dever de trazer o teu grupo, trazer o teu departamento, trazer os teus liderados de novo a uma harmonia. Nós achamos muito interessante que a CPAD colocou como capa dessa lição um maestro com uma batuta na mão. Porque assim como um maestro que rege uma orquestra, assim é com o líder. O líder tem que reger o seu grupo. O líder ele tem que manter em harmonia. Nós comentamos isso na última aula que lecionamos. Imagine uma banda sem maestro, cada um tocando num tom, cada um tocando no ritmo que quer. Mas quando há um líder, quando há uma liderança, esse líder traz harmonia, esse líder traz um caminho. Você é um líder chamado para restaurar. Então nós aprendemos com essa lição que na nossa liderança nós temos que trabalhar a união. É isso que Deus nos ensina. No tópico 2 dessa nossa mesma lição, o comentarista vai abordar sobre o caminho da restauração. E ele vai nos deixar alguns subtópicos sobre esse caminho da restauração. O primeiro tópico, para que haja uma restauração no nosso tempo, assim como houve em Israel, é reconhecermos que precisamos de uma restauração. O povo naquele tempo, e o próprio Ezequiel reconheceu que o povo estava numa sequidão espiritual, que o povo estava distante de Deus e que o povo precisava voltar aos caminhos do Senhor. Então, o primeiro passo para que haja uma restauração nos nossos liderados, no nosso grupo, na nossa igreja, na nossa nação, é reconhecermos que nós, de fato, precisamos dessa restauração. Não passar panos quentes, não, isso nós podemos deixar para depois. Mas o primeiro passo é reconhecermos, colocarmos na mesa, colocarmos no papel que precisamos nos voltar ao Senhor. Nesse mesmo tópico, o caminho da restauração, nós vamos aprender também que assim como Ezequiel acreditou que Deus podia trazer vida àqueles ossos sequíssimos, nós também temos que acreditar que Deus pode trazer uma restauração. Você líder ou você que aspira a um cargo de liderança, um dia ser chamado para atuar na área da liderança, você precisa colocar a sua fé em Deus. Assim como Josué estava temeroso quando assumiu a liderança do povo de Israel e o Senhor lhe trouxe uma palavra, continue, não temas, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, nós devemos depender de Deus. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. E em terceiro lugar, nesse caminho da restauração, nós precisamos aprender que além de reconhecer
além de colocarmos na dependência de Deus a nossa vida, a nossa liderança, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós vamos observar nessa visão que Ezequiel tem, que ele reconhece que o povo precisa de uma restauração, ele confia que Deus pode trazer essa restauração, mas Ezequiel fez a parte dele. E a parte que Ezequiel, que competia a ele, era exortar o povo. A Bíblia vai dizer que Ezequiel exortava o povo. Ezequiel, como um profeta do Senhor, pregava duramente, pregava o arrependimento, pregava a mensagem de restauração. Nós não podemos, na nossa liderança, acreditar que tudo depende de Deus. Ah, não, Deus vai fazer, então deixa por conta dele. Não, Deus conta comigo e com você. Deus não vai mover uma palha sobre aquilo que é nossa responsabilidade. Você foi colocado como líder, como responsável, como colaborador, como cooperador, como Paulo chamou os seus líderes que ele escolheu no seu tempo. Você é um cooperador de Deus. Deus conta com você. Nós não podemos cruzar os nossos braços e acreditar que Deus vai fazer a nossa parte. Nós temos que arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Deus conta com a nossa inteligência, Deus conta com a nossa força de vontade e Deus conta com homens e mulheres que estejam dispostos a fazer o melhor para Ele, né? E o nosso ponto 3, para nós encerrarmos esse subsídio teológico, ponto 3 da nossa lição, vai dizer uma chamada à restauração. Até esses 2 pontos que estávamos lendo, estudando e meditando na palavra do Senhor, nós vamos observar que o comentarista foca na questão de Israel, foca no trabalhar que Deus teve em Israel. Mas nesse último ponto, ele nos traz a cena, a aplicação à nossa vida. Porque assim como aquele povo, há mais de 2000 anos atrás, precisava de uma restauração, a nossa geração também precisa de uma restauração. Quando nós paramos para observar o tempo em que vivemos, como comentei aqui, uma polarização política, crise espiritual, nós temos olhado muitas pessoas apostatando a sua fé, olhando pessoas banalizando o evangelho, jovens criando movimentos que não condizem com a palavra do Senhor, igrejas afastadas dos caminhos do Senhor, com visões erradas. Quando nós olhamos toda essa banalização do evangelho, nós podemos constatar que a nossa geração também precisa de uma restauração. A nossa geração também precisa de um renovo, de um conserto da parte do Senhor. Nós podemos dizer que vivemos na geração pós-moderna. Nunca houve tanta tecnologia, nunca houve tanto conhecimento. E talvez com tanta tecnologia, tanto conhecimento, muitas das vezes nos distanciamos de Deus. Nos distanciamos da sua palavra. São tantas vozes falando conosco que às vezes nos esquecemos da voz que devemos seguir. E você, líder, foi chamado para ser essa voz, uma voz profética. Essa geração precisa de você. Nós vivemos em uma geração em que muitos apostataram da fé, mas você foi escolhido para ser como Ezequiel, pregar a verdade, pregar a palavra do Senhor. E Deus conta com você. Você é o Ezequiel do século 21 que Deus chamou para fazer a diferença. Você é o líder que Deus conta para pregar a verdade e para pregar a restauração que Deus tem para essa geração. Mais uma vez eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida, porque enquanto muitos estão na internet fazendo tantas coisas banais, você dedicou esse tempo para aprender mais, para estar mais próximo da palavra de Deus. E eu tenho certeza que assim como Deus chamou e usou Ezequiel, Ele tem um chamado muito especial de restauração para a sua vida também. Que Deus abençoe.